Me chamo Simara, eu tenho 25 anos, hoje eu sou empresária, nasci no sul de Minas. Com 1 ano de idade eu vim para o interior de São Paulo. Assim que eu terminei a escola, eu consegui uma faculdade gratuita. Então, com 17 anos eu já estava na faculdade trabalhando. Nas minhas características, eu comecei a ser uma menina mais nervosa, orgulhosa. Como eu era independente, então eu achava que eu não precisava de ninguém. Com 17, 18 anos, eu comecei a sair bastante. Então, mesmo estudando, trabalhando, eu comecei a conhecer o mundo. Então, eu tinha muita vontade de sair, de ir para balada, de ir para festa. O meu vazio era ficar em casa, então eu não queria ficar em casa. Então, chegava quinta, sexta, eu já planejava o que eu ia fazer. Já ligava para as amigas, a gente já planejava. Então, eu saía do trabalho e já ia direto para sair, para festa. Nisso, eu conheci o meu atual esposo hoje. Quando eu conheci ele, eu senti um interesse muito diferente para ele. Eu nunca tinha sentido por ninguém, porque eu vi que ele era uma pessoa muito extrovertida, tinha bastante amizade, amizade tanto de mulheres como muitos homens também. Eram muitos amigos, festa, cerveja, bebidas. Então aquilo me encantou, porque eu vi que ele era diferente de todas as pessoas. Mas me encantou em que sentido? Eu gostei do jeito dele. E ele gostou também de mim. Logo a gente começou a ficar, né? Como esse famoso mundo fala. A gente só ficava e saía bastante, só que ele não me dava satisfação de nada que ele fazia. Eu queria ter ela, mas não queria compromisso, eu não queria assumir, né? Eu não queria ter essa cobrança. E com o tempo passando, né? A gente ficando, a gente não estava nem namorando na época, e ela tinha essa cobrança sobre mim. Então ela queria algo sério, ela queria estar comigo, e com essa cobrança eu me distanciava mais, porque eu ficava preocupado de ela querer mandar na minha vida. Aí que a situação ficou bem complicada, porque eu queria exclusividade, só que eu não me valorizava para isso. Ela é uma pessoa que não me valorizava e ele também não me valorizava. Então, começamos a brigar bastante, era um relacionamento de muitas brigas. E nisso, eu queria estar no mesmo nível que ele. Então, se ele saía, se ele fosse para algum lugar e eu sabia que ele ia estar lá, eu procurava estar primeiro para ele chegar e me ver lá. Então é um relacionamento completamente conturbado. Não tinha a mínima possibilidade de dar certo. E ele bebia muito. E então, quando a gente brigava, ele já estourava. Ele falava, eu vou levar você embora porque você não entende, eu nunca vou namorar, porque como que eu vou namorar uma pessoa desse jeito? Então, sempre a culpa ficava em mim. E a irmã dela, vendo essa situação, vendo ela sofrer, né? Na época a irmã dela era da igreja, fez um convite para ela participar da reunião. E ela aceitou, né? E eu também, com o mesmo preconceito que eu tinha com a minha mãe, falava para ela, ladrão, né? Não vai, isso aí não vai mudar a sua vida. E ela seguiu o que a irmã dela falou, e ela começou a frequentar a igreja, né? Nesse meio tempo, eu comecei a ver uma diferença nela, porque antes ela me cobrava, brigava, e aquilo ali começou a diminuir, né? Então eu vi que tinha algo diferente, algo estava mudando dentro dela. E eu falei, Deus, eu preciso dessa mudança, eu não quero nada, eu só quero uma mudança interior. Eu quero uma vida transformada. Que sentido? Eu quero conhecer o Senhor. Me dê essa oportunidade de conhecer o Senhor. O que eu preciso fazer? E ali eu entendi que eu precisava largar aquela vida que eu estava tendo e me valorizar, que eu não me valorizava. Então eu tinha que colocar Deus e depois me valorizar, olhar para mim. E ali eu pedi, a única coisa que eu pedi, ou Deus transformava ele, ou podia tirar da minha vida. E ali mesmo, antes de entrar na igreja, eu decidi entregar minha vida para Deus. Eu decidi, antes mesmo de assistir a reunião, antes mesmo de entender o que era entregar a vida para Deus, eu simplesmente falei para Deus, eu vou entrar aqui e vou entregar a minha vida nas tuas mãos. E a partir daquele dia eu comecei a escutar Deus falando comigo. A primeira manifestação de fé foi quando eu decidi realmente me batizar. Só que para isso eu precisaria largar tudo. Tudo que Deus ia falando comigo, eu ia obedecendo. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza que nada ia me parar, que nada ia me derrubar.
Eu tive a certeza que o que eu fizesse, aonde eu colocasse as minhas mãos, as mãos de Deus estariam sobre mim. Deus, ele me deu o maior, que foi o Espírito Santo. Ali eu saí transformada, ali eu saí cheia. Eu não tinha vazio, eu não tinha dúvida, eu não tinha incerteza. Ali eu sabia que Deus, ele tinha me selado. Então aquela Simara já não existia mais. Eu saí da igreja com a certeza que Deus era comigo. Foi um dia maravilhoso, foi inesquecível, uma certeza, como uma fonte mesmo a jorrar. Eu saí ali transformada. Tudo que a gente fazia dava certo. Tudo que a gente colocava nas mãos de Deus, né? Deus, ele nos abençoou com tudo. Dava certo. Ali nós fizemos os planos para o nosso casamento. A gente não tinha condição financeira, mas a gente tinha o que a gente precisava, que é o Espírito Santo. A força de Deus para as coisas darem certo. Planejamos a nossa casa, reformamos, deixamos ela do jeito que a gente queria e planejamos o nosso casamento. Eu aprendi na Igreja Universal que para ser homem, eu não precisava beber, eu não precisava ter várias mulheres. Que ser homem era completamente diferente do que eu tinha como entendimento. Que ser homem é ter uma família, é ter respeito pela esposa, é compreender, é saber o momento certo de conversar, né? Hoje eu tenho todo esse entendimento. E eu digo que a gente nunca pede nada para Deus, a gente não pede nada. Deus sabe o que a gente necessita. Se hoje Deus me pedir tudo, me tomar tudo, eu só não posso perder uma coisa: o Espírito Santo, essa comunhão que eu tenho com Ele, essa amizade que eu tenho com Ele. O Espírito Santo para mim é o que me move hoje e que me dá os conselhos certos para os momentos. Isso é o Espírito Santo para mim. Ele me mudou da água para o vinho.